Queridos, é interessante como que Deus usa processos simples da vida para nos ensinar, para nos levar a entender verdades espirituais. A Bíblia está cheia de exemplos assim. O profeta Jonas, né? Deus permite que nasça uma pequena árvore, uma rama, né? Para escondê-lo do sol, para dar sombra para ele. Depois Deus permite também que venha um bicho, come aquele negócio, e aquele negócio murcha, e ele fica invocado. E Deus ensina através daquilo. Nós encontramos tantas histórias assim na Bíblia, de Deus usando processos naturais para nos ensinar verdades espirituais, falando sobre luz e trevas, certo e errado, bom e mal, sobre a escolha de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a bondade de Deus. E não é uma coisa apenas do Antigo Testamento, nós vemos isso também no Novo Testamento, onde Deus usa figuras e processos também para trazer as pessoas ao entendimento de verdades importantes. E ele fala sobre porta, ele fala sobre ovelha, ele fala sobre pastor, ele fala sobre peixe, ele fala sobre pescaria, e tantas outras coisas, sobre colheita, sobre plantar, né? Que as pessoas estavam acostumadas, né, a estas coisas, mas através destas coisas Deus chamava as pessoas para um entendimento de uma verdade, de um princípio e assim por diante. E hoje eu gostaria de falar sobre algo que todos nós nos relacionamos, e de certa forma tentar entender o que Jesus coloca usando essas duas figuras, que é a sede e a fome. Eu acho que todos nós podemos nos relacionar com isso. Quantos já experimentaram aquela sensação de você estava vendo a Kátia bebendo água ali agora, né? A minha está aqui, ó. E quando já tiveram aquela sensação, tipo assim, da boca colando, né? Sabe aquele negócio assim, a língua colando no céu da boca, você doido de sede e você não tem perspectiva de água, pelo menos por um bom tempo ainda, 1 hora, 2 horas talvez. Sabe aquela sequidão, aquela coisa assim, aquela ânsia, aquele negócio, não é, que vai dando E talvez apesar de termos experimentado isso, né, eu não acredito que nenhum de nós tenha passado talvez 2 dias sem água. Se tiver, talvez por opção, né? Você estava jejuando, jejuou de líquido também, pelo menos por 2 dias, isso é possível. Mas não obrigatoriamente. Ninguém passa tanto tempo sem. Porque a sede é uma coisa natural do nosso organismo. E é natural por quê? Porque diz respeito a uma necessidade básica do ser humano. Ninguém sobrevive sem água. Na verdade, o nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é água. A maior parte do nosso planeta é água. Olha só. E a sede está inerente à nossa existência. O que dizer da fome então, né? Todo mundo já conhece a minha fama no dia do culto, que eu fico desesperado depois do culto, né? Para que tenha alguma coisa para a gente comer. Isso é um fato, isso é uma realidade. Não é? Porque a fome bate, Débora. Bate mesmo, e dói. A fome dói. E quando a pessoa tem fome de verdade, ela entra numa linha de desespero, né? Eu já falei aqui do meu mau humor quando eu fico com fome, né? Eu fico com fome, eu fico mal-humorado. E
E a fome, quando é algo que não pode ser saciada, ela se torna também uma questão crônica. E a pessoa, ela passa a até mesmo fazer concessões. Sabe aquela pessoa? Não como isso, não. Se você for deixado num lugar, meu querido, onde você não tem opção, até aquelas coisas que você jamais imaginou comer, você come. Igual tem gente que fala assim, rato, cachorro, Você fala isso porque a sua barriga está cheia, você tem opção, você pode comer o que você quiser, você pode se deleitar, você compra chocolate, você compra carne, você come o que você quiser nessa terra. Mas se você estivesse em um lugar, talvez da África, ou em algumas regiões secas do Brasil, a sua dieta, de repente, seria muito diferente. Porque você não vai pela questão de escolha, você vai pela falta de escolha. Como lá em casa eu já sou conhecido, eu gosto, a minha comida preferida é simidão. E o que me dão? É esse caso. Se você está numa condição extrema, você vai comer o que te dá, o que tem, o que existe para você comer. E você faz concessões, porque a fome é inerente, é algo que está em você e que faz parte do quê? Da sua sobrevivência, faz parte da nossa condição humana. A sede e a fome são, na verdade, necessárias para a nossa vida. Se não tivermos sede, não bebemos água, consequentemente, o nosso corpo vai ter falta dela e por causa disso morremos. Da mesma forma a comida, se não comermos, se não nos alimentarmos, da mesma forma. Por isso, é algo tão forte dentro de nós. Por isso, Deus nos deu esses mecanismos para que nós pudéssemos viver e sobreviver. Sede e fome. Agora vamos ler um texto lá em João, no capítulo 4, dos versos 27 ao verso 38. E enquanto nós vamos abrindo o texto, só te contextualizando, esse é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus, ele sai da Judéia. Se você pegar o mapa de Israel, você vai ver a Judéia está aqui, Samaria está aqui e a Galiléia está aqui. Jesus sai da Judéia e vai para a Galiléia. No meio está Samaria, ele tem que passar por ali. E tem uma cidade chamada Sicar, e ele para ali, todo mundo já sabe, né? Ou pelo menos a maioria sabe, os judeus não se davam com os samaritanos, então não era comum para eles pararem nesses lugares, ficarem nesses lugares, ou no mínimo conversarem com os samaritanos. Jesus chega naquele lugar, é por volta do meio-dia. Imagina meio-dia no Oriente Médio. Tem um primo do pastor Paulo Júnior, que ele trabalha, né, no Oriente Médio. Então ele diz o seguinte, que o nosso meio-dia do Brasil não se compara com o meio-dia do Oriente Médio. É um negócio assim, de doido. E Jesus está lá no meio-dia, ao meio-dia, no poço. Chega a mulher samaritana, Jesus começa então um diálogo com ela. E ele pede, mulher, dá-me de beber. E ela diz, como sendo tu judeus me pede de beber, eu que sou samaritana? E ele diz então, mulher, se tu soubesses quem te pede de beber, tu me pedirias e eu te daria da água da vida. Quando ela percebe que Jesus, ele usa de uma questão natural, da sede que ele sentia, como um gancho para puxar a pessoa para uma verdade espiritual, ele não perde a oportunidade. Ele deu logo, e ele então provoca na mulher algo que está em todos nós. Todos nós temos sede espiritual, temos sede na alma.
Todos nós, todo ser humano tem. Nesse diálogo, então, Jesus sabia que essa mulher tinha essa sede e ele provoca. Lógico que inicialmente ela ainda continua pensando que é água natural. Ela fala assim, mas como assim você vai me dar? Porque o poço é fundo, como é que você vai conseguir tirar água para me dar? Ela ainda está pensando com a cabeça aqui. E Jesus então continua o diálogo com ela, né? Eu não vou me ater ao diálogo necessariamente com ela, mas enfatizar que Jesus chama essa sede, ele evidencia essa sede na mulher, provocando nela o entendimento, trazendo dessa sede natural de uma mulher que vai ali ao meio-dia para tirar água naquele lugar, falando para ela, olha, existe algo mais, eu quero te dar algo mais. E ele consegue chamar a atenção dessa mulher. E aí nós vamos começar então do verso 27, porque tem a ver com isso. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos. Nesse momento aqui é o momento em que ele se revela para ela. É um dos únicos lugares no Novo Testamento em que Jesus revela com todas as letras que ele é o Messias. Em outros lugares ele deixa uma incógnita, ele deixa a coisa meio assim. Aqui não, ele diz, eu sou o Messias. Ele revela para ela que ele é o Messias. E então nesse momento os discípulos voltaram. Eles tinham ido à cidade procurar comida. Então diz assim, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu vos enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. No início desse texto que nós lemos, nós encontramos então aquela mulher que foi provocada por Jesus. Ela esquece da sede natural. Tão intensa foi aquela conversa e tão bem sucedido foi o diálogo de Jesus com ela, que ela se esquece da sua sede natural, da sua necessidade natural de água. Ela deixa o seu cântaro. É isso que diz o texto. Ela deixa o seu cântaro e vai para a cidade. Ou seja, aquilo já não mais importava. Aquele propósito para o qual ela tinha ido naquele lugar, buscar água, para a sua necessidade física, natural, básica, já não importava mais. Porque ela encontrou, ela percebeu que existia algo além, e ela se abriu para receber aquilo, e Jesus, então, não apenas a desafiou, mas pôde dar a ela um pouco daquilo que ela de fato precisava. Jesus trouxe revelações profundas aqui, queridos. Revelações que os teólogos debatem e se deleitam até hoje. Quando a Escritura diz, quando Jesus disse, Deus é Espírito. Uma revelação clássica sobre a natureza de Deus, Deus é Espírito. Mas fala também sobre a maneira com que nós devemos adorar a Deus.
em espírito e em verdade, ele traz esse entendimento, ele responde uma pergunta secular na cabeça dos samaritanos. Os judeus dizem que é em Jerusalém, lá no templo que se deve adorar, os samaritanos dizem que é aqui no monte que se deve adorar, mas onde que é o lugar verdadeiro, onde que é o lugar certo? E Jesus traz essa resposta para aquela mulher, ele traz o coração dela para as coisas espirituais, ele resgata aquela mulher a partir de uma necessidade básica dela para algo mais profundo, para algo que ele queria levá-la a experimentar. E aí eu pergunto, queridos, quantas vezes nós falhamos em ouvir o chamado de Deus quando ele nos pega em situações semelhantes? Às vezes uma necessidade básica, às vezes uma necessidade que nós estamos tendo, e nós corremos com a nossa vida natural, né, achando que aquilo é só uma necessidade básica, mas de repente Deus quer falar conosco, Deus quer nos mover, mas a gente não abre, a gente não entende, eu não estou querendo dizer que a gente tem que espiritualizar tudo, mas precisamos estar atentos àquilo que Deus quer nos falar. Existem pessoas, por exemplo, que se machucam, e por causa desse estado de machucado, elas ficam mais tempo paradas. E nesse tempo parados, pode ter certeza, Deus quer trabalhar. Deus quer melhorar o relacionamento. Deus quer levar a pessoa a algo mais profundo, a algo mais real. Mas às vezes, no nosso corre-corre, a gente fica tão intenso, tão meio que atolado, né, nas coisas naturais, que a gente não ouve, que a gente não percebe, e de repente aquilo que parece ser uma coisa simplesmente natural, não quebrou, né, Lê? Quebrou o dedinho, né? Não, quebrou a perna, quebrou o pé, né? E a pessoa, às vezes, né, ao invés de entender que naquilo Deus pode fazer, eu não estou falando que foi Deus que quebrou o dedo, que foi Deus que quebrou a perna, eu estou dizendo que Deus permite certas coisas, e que estas coisas, ainda que pareçam naturais, elas contêm um plano de Deus para nos levar para mais fundo. Deus está sempre querendo, querido. Se com aquela mulher ele usou a sede, você acha que ele não vai usar um pé quebrado? Se no caso daquela mulher ele usou a sede, você acha que ele não vai usar uma situação adversa na sua vida para chamar você a um entendimento mais profundo da pessoa dele e trazer revelações ao seu coração sobre quem ele é? Deus te ama tanto, queridos, Deus te ama tanto, que Ele vai usar sim qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer realidade para chamar você para mais perto, para provocar em você mais sede por Ele. Agora, tudo vai depender se você realmente está disposto a dialogar com Deus, porque essa sede que aumentou na mulher foi porque ela dialogou com Jesus, ela abriu o coração para falar com Jesus. Nosso problema é que nós somos cabeçudos. Nós estamos atolados na nossa vida natural. E raramente nós paramos para pensar, para dizer: Deus, fala comigo, Deus, revela-te, Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero ir mais fundo, sim, eu quero ir além. Nós ficamos atolados. E olha que tremendo, né? Deus usa de sede para falar com aquela mulher, com uma pessoa, um indivíduo. E essa mulher foi incendiada, ela foi provocada, e a sede dela se tornou tão evidente, e ela percebeu que Jesus era tão capaz de saciar a sua sede, que ela não conseguiu se conter, ela deixou o cântaro dela, porque ela conhecia muito mais pessoas que viviam em uma condição tão parecida com a dela, e que precisavam da mesma água. Que ela vai para o seu lugar, para a sua cidade, e lá ela anuncia, ela fala, diz: gente, eu encontrei alguém que me disse tudo que eu tenho feito. Ela usou palavras normais para ela usou palavras daquilo que estava acontecendo, né, no seu dia a dia, para que as pessoas entendessem que esse diálogo com Jesus era um negócio de verdade, que estava realmente sendo
profundo na vida dela. E que também, queridos, a vida dela estava conturbada, era uma vida conturbada. Uma mulher que já tinha tido 4 maridos, o 5º não era dela, não era marido dela. Se é um negócio estranho hoje, o que me diz naquela época? Uma vila pequena, ela era conhecida. E ela chega e fala: olha, este homem me disse tudo o que eu tenho feito. É lógico, queridos, muitas vezes a Escritura ela nos fala. Eu basicamente, quando eu olho para esse texto, eu não acho que ela chegou lá e falou assim: gente, olha, eu encontrei um homem que me disse tudo que eu tenho feito, vão lá ver, vão lá. E todo mundo seguiu ela. Assim? Não. Eu entendo que ela colocou para eles: olha, eu falei para ele isso, e ele me disse isso. E aí eu perguntei aquilo, e ele me falou assim. E aí eu tinha essa pergunta, e ele falou aquilo outro. E olha o que eu estou percebendo, o que eu estou sentindo. E eles podiam não apenas ouvir a sua voz, eles podiam perceber nela que alguma coisa tinha mudado. Que ela tinha sido realmente provocada pelo diálogo com esse homem. Porque, gente, você sairia da sua vida diária, dos seus afazeres, das suas responsabilidades, para seguir uma mulher de vida duvidosa, até um poço que ficava fora da cidade, para ver alguém, se ela não fosse convincente? Seja honesto. Eu não. Pois isso foi tão intenso na vida dela, que ela provocou uma vila inteira. A Escritura diz que eles foram uma multidão de samaritanos, e que ao ouvirem Jesus, eles clamaram que ele ficasse com eles mais 2 dias. Na verdade, eles queriam que ele ficasse mais, mas ele pôde ficar 2 dias. Irmãos, às vezes quando nós falamos de Jesus para as pessoas, falta tanta convicção em nós. Às vezes quando falamos de Jesus para as pessoas, falta tanta, sabe, essa verdade de que a sede foi provocada em nós e que Ele é capaz de saciar essa sede. Às vezes a gente fica cheio de dedos, cheio de coisas assim para poder falar. Talvez porque a gente ouve pregação demais. A gente tem instrução demais. Aquela mulher não teve que ir para um seminário estudar estratégias de evangelismo. Nada contra estudar a respeito disso. Ela simplesmente teve o coração dela incendiado pelo encontro com Jesus. E a sua sede foi saciada a tal ponto que ela tinha que fazer alguma coisa. E de uma forma muito simples, a proclamação da vida dela era: este homem é diferente, alguma coisa aconteceu, você tem que ver. Você tem que experimentar, você tem que ouvir isso, você tem que ter uma experiência com ele. Mas Jesus então continua. Depois que a mulher sai, né? Aí os discípulos vêm, começam a insistir com ele: mestre, come. Afinal de contas, esse foi o propósito deles terem ido àquela vila. Eles foram lá para comprar comida. Ao chegar com a comida, Jesus não quer comer. Será que essa mulher deu um bolinho para ele, alguma coisa, né? Será que ela trouxe uma marmita? Sei lá, alguém? Né? Porque ele não está com fome, não quer comer. Aí ele disse assim: tá assim, enquanto isso os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Aí a cabeça deles no natural de novo: será que alguém deu alguma coisa de comer? E eles já caminhavam com Jesus, mas eles não entenderam que Jesus estava trazendo, olha aqui, usando uma figura comum
para falar para eles de coisas mais profundas, para levá-los ao entendimento de uma realidade mais profunda. Mais uma vez aqui, queridos, a nossa natureza humana, nós atolados no natural. E muitas vezes Jesus, pela sua palavra, pelo seu Espírito, nos fala alguma coisa, nos salta uma frase no coração, alguma coisa assim, mas a gente não presta atenção, a gente não percebe que Deus quer nos falar alguma coisa, quer nos levar a algum lugar. Os discípulos ficaram questionando, mas será que alguém deu para ele comida? Essa é a pergunta natural, de um homem natural, não é? A gente olha para aquilo que Deus muitas vezes fala conosco, faz conosco, e a gente leva para essa naturalidade, para essa coisa tão do nosso tempo, do nosso normal, e não percebe o que Deus está querendo fazer. Mas ele então vira para eles e diz: vocês não entenderam nada. Sou eu falando, né? Vocês não entenderam nada. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. O que Jesus está dizendo aqui? Que existe uma fome em nós, ou pelo menos deveria haver. Uma fome daqueles que são filhos de Deus. E a fome daqueles que são filhos de Deus não é a fome do crente, não, né? Outro dia eu estava vendo alguém me falando, não sei se foi a Carol falando que lá em Minas Gerais existe uma franquia que é chamada o sanduíche cristão, o x-tudo cristão. Aí eu perguntei, mas por quê? Por que o sanduíche cristão? É porque ele é grande, crente come muito. É um negócio grandão, o negócio tem 1 quilo. O sanduíche tem 1 quilo. Sanduíche crente. Eu fiquei horrorizado com aquele negócio. Por quê? Porque a gente deveria ser conhecido por outro tipo de fome. Não é? Não por causa dessa fome. Não é? Porque a gente não bebe, aí a gente é liberado, né? É liberado comer. Comer tudo bem, não é? Mas então, é lógico que tem gente que tem caixa para aguentar isso tudo, 1 quilo no estômago, né? Eu não tenho, mas tem gente que tem. Cada um com sua consciência diante de Deus, não é? Mas o que eu quero dizer, queridos, é que nós, como cristãos, devemos ser conhecidos por outro tipo de fome. É essa fome que Jesus está falando sobre ela. A fome de fazer a vontade de Deus. A fome de cumprir a vontade de Deus. E saber que ao cumprir a vontade de Deus, então isso traz paz e descanso. Porque quando a gente come, não é isso que acontece? Depois que você come, né? Até a cara muda, né? A gente fica tranquilo, a gente, né, fica em paz, a gente, né, abaixa as armas, porque a gente agora comeu. É mais ou menos isso. Fazer a vontade de Deus traz essa paz ao coração. A certeza de que você fez a vontade de Deus, você cumpriu o desejo do coração de Deus. Naquele dia, naquele momento, naquela hora, naquele tempo, naquela época. Às vezes, queridos, nós não percebemos que a nossa inquietação, de que o nosso desespero, às vezes, está relacionado com isso. É porque a nossa vida não está agradando a Deus. Aquilo que fazemos não está cumprindo a vontade de Deus, não está sendo em obediência a Deus. Aquilo que estamos vivendo, pelo contrário, muitas vezes é uma reprovação, é algo que abomina, é algo que não agrada a Deus, que entristece o coração de Deus. E aí a gente continua levando com a barriga, fazendo com que as coisas continuem sendo feitas do mesmo jeito, e não percebemos que é necessário, queridos, uma fome diferente. É necessário nós entendermos
que a inquietação, que essa falta de paz é a falta de comer a comida que Deus tem para você. E essa comida não tem a ver com você vir à igreja, né, e ouvir a palavra simplesmente, apesar de que a palavra também é pão, ela alimenta a nossa alma. Mas não apenas isso, Jesus está falando de uma diferença em fazer, em cumprir, em realizar a vontade de Deus. Quantos de nós acordamos de manhã e dizemos: Deus, qual é a tua vontade hoje? Nós somos muito bons em fazer, sabe o quê? Dizer: Deus, está aqui a minha listinha, me abençoa no meu trabalho, me abençoa na escola, me abençoa no trajeto, né, no transporte, em nome de Jesus, amém. O que a gente está fazendo então? Deus, abençoa o que eu estou fazendo. Será que é isso mesmo? Ou seria melhor, ou seria o correto nós dizemos: Deus, o que o Senhor está fazendo hoje na minha vida? O que o Senhor está querendo realizar em mim e através de mim hoje? Para onde o Senhor está me levando? Senhor, seja o que for, o que o Senhor trouxer para a minha vida, eu aceito, eu quero. E essa é uma das razões porque nós não ouvimos muitas vezes Deus falando conosco. Nós queremos que Ele se encaixe no nosso cronograma, nas nossas coisas. Não somos nós que nos encaixamos naquilo que Deus quer fazer. Irmãos, isso tem que mudar. Tem que mudar na minha vida, na sua vida. Porque do contrário, a gente vai ficar com essa fome dentro de nós sem ser saciada. E a gente vai querer saciá-la de outras formas. E é uma ilusão porque não sacia. Você já teve a sensação, por exemplo, você está com a fome, é a hora do almoço, aquele rombo no estômago, aquele... Aí você come batatinha, chips, aquela do saquinho, bem magrinha, né? Um pacotinho aquele pequeno. Você está matando a fome? Você está dando um teco no olho da fome, né? Ela dá uma... Opa. A gente faz isso lá em casa só para aguentar chegar em casa, não é? É só para dar uma maciada, né? Dar uma enganada nas lombrigas. Para que chegue o momento, então, porque isso não sacia. Ou mesmo aquele dia que você come, às vezes... Sei lá, você come um macarrãozinho daquele lá do supermercado, que você põe no micro-ondas lá, né? Macarrãozinho pobre. Né? Às vezes não tem nada ali naquele negócio. Aí você come, né? Tá gostoso na hora, né? Você tá com fome, of course. Né? Aí você come aquele negócio, né? E tal. Meu filho, daí 1h30 você já está assim, uivando de novo. Por quê? Porque aquilo não mata a fome. E quantas vezes é isso que nós fazemos? Nós procuramos outras coisas para matar a nossa fome de Deus, nossa fome de fazer a vontade de Deus. E só cumprir a vontade de Deus é que vai realmente matar a nossa fome. Uma outra comida eu tenho para comer. É fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Talvez se nós olhássemos dessa forma seria até mais fácil jejuar. Olhar para o jejum e dizer assim: não, eu não estou comendo essa comida porque eu quero comer uma outra comida. Com uma consciência mais clara daquilo que nós de fato precisamos. Fazer a vontade de Deus. Oh, amado, a minha oração é para que nós sejamos aguçados, mexidos. A minha oração é para que Deus alcance o seu coração e fale com você. E que você realmente possa olhar para essa verdade. E isso possa criar em você um desejo imenso de fazer a vontade de Deus. Sabe, de fazer disso um alvo na sua vida. Eu quero
viver de tal maneira que eu tenha certeza de que eu estou fazendo a vontade de Deus. Irmão, isso é tão bom. Isso é tão maravilhoso. Que paz, que alegria que invade a nossa vida quando isso acontece. Você pode ficar de pé. Não sou eu que posso falar para você se a sua mente está presa demais nas coisas desse mundo. Isso é um convencimento que só o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Só Ele pode trazer isso à evidência dentro de você. Só Ele pode chamar a sua atenção e mostrar para você, olha. E eu quero orar por você nesse sentido. Feche os seus olhos. Pai, eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, convença os nossos corações. O Senhor conhece cada um aqui, Deus. Mas eu quero orar especificamente por aqueles que têm negligenciado, aqueles que têm recusado o chamado do Teu Espírito Santo, por N razões. Eu peço que o Teu Espírito Santo comece a trabalhar de forma intensa, trazendo reconhecimento, fazendo com que esse coração reconheça. Abre, Senhor, os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Deus, para ver, para enxergar aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor deseja. Ensina-nos a viver isso dessa forma diária que Jesus vivia. Em pensar, ó Deus, na sede e transportá-la para a esfera da alma. Perceber que só o Senhor é que pode suprir, saciar essa sede, de usar a comida e nos fazer perceber que existe uma fome por fazer a sua vontade. Aguça, Senhor, isso em nós. Aguça isso em nós, ó Deus. Assim como no mundo natural, Senhor, os temperos, os cheiros, eles aguçam a nossa fome. Que no mundo espiritual o Senhor use desses artifícios, Deus, destas coisas que só o Senhor sabe usar para aguçar a nossa fome, Deus. Às vezes, ó Deus, é sentindo o cheiro da comida do outro que somos provocados. Então eu te peço, Deus, faça isso, mas abre os nossos olhos, abre os nossos sentidos, ó Deus, espirituais, a nossa percepção, para perceber o Senhor, ó Deus, nos conduzindo, nos chamando, nos levando aonde o Senhor quer. Oh meu Deus, oh meu Deus, queremos uma consciência em paz, saciada, porque fez a vontade do Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu oro em
teu nome. Amém. Amém.